Então, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje, como a gente está aqui na nossa organização da Casa Espírita, seguindo os estudos dos textos do livro Vinha de Luz, hoje eu vou falar para vocês do capítulo 90, de acordo com a minha interpretação. Então, vamos lá. De coração puro. Nós temos, aí muitos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Seja através da sua encarnação, seja através dos seus milagres, seja através das suas parábolas. Muitas são as coisas que Jesus nos deixou de ensinamento. Mas se nós tivermos que fazer um resumo de tudo aquilo que Jesus tem para nos ensinar, nós podemos resumir na palavra amor. Uma palavrinha pequena, mas de uma grande mansidão. E amar, como que nós vamos amar? Se ele ensinou a amar, se o seu ensinamento é o amor, como que nós podemos amar? Como que nós podemos demonstrar o amor? Através de pensamentos, de palavras e de ações. Como? Alguém tem uma ideia aí de como que a gente ama através dos nossos pensamentos? Fazendo uma oração, boas energias. Por isso que é bom na segunda-feira. Todo mundo aqui vem toda segunda, já sabem todas as respostas. Isso mesmo, gente. Nós temos que ter bons pensamentos, porque assim nós emanamos boas vibrações, fazemos preces e precisamos ter um otimismo. Mas esse otimismo não é daquele tipo de pessoa que, tá nas mãos de Deus, se Deus quiser vai dar certo, se Deus não quiser, se não for para ser, é porque Deus não quis. Pera lá! A gente tem que abrir um parênteses bem grande quando a gente fala isso. Por quê? A gente tem que ter um otimismo, porque o otimismo é uma maneira mais concreta da nossa esperança. Não significa que a gente simplesmente não vai assumir a responsabilidade dos nossos atos. Ou seja, se a gente não começar a pensar que vai dar certo, a chance de dar errado é muito maior. Quem não conhece alguém que arruma um problema para cada solução? Tem pessoas que arrumam uma solução para cada problema, mas tem umas pessoas que é um problema para cada solução. E aí a gente tem que pensar, como estão os nossos pensamentos? Todos nós, em algum momento da vida, seja lá na aborrecência, onde a gente está aí no auge dos nossos hormônios, seja naquele momento que a gente passou por uma situação de uma perda muito grande, quem de nós nunca pensou numa bobagem? E quando eu falo nunca pensou numa bobagem, não é somente, pensou em suicidar-se. Pois essa não é a única bobagem que a gente pensa. Atentar-se contra a nossa vida, claro, é uma grande bobagem, mas quem nunca pensou em atropelar alguém? Eu já pensei. Ainda mais que quando falaram que na autoescola, que a gente atropela alguém, a gente não responde por homicídio, mas por crime de trânsito. Isso me deu muitas ideias. Mas isso ficou lá no passado, Porque agora a gente vai se melhorando com o tempo, vai aprendendo e vai o quê? Vigiando e melhorando os nossos pensamentos. Então, aquelas bobagens que eu pensei lá atrás, hoje, que bom que eu consigo não pensar mais. Mesmo porque tudo aquilo que a gente concretiza, primeiro já foi uma ideia. Primeiro já foi um pensamento. Por isso que nós temos que ter otimismo, esperança e fazer
o possível para sempre emanar boas vibrações. E por que da prece? Prece é o que nos mantém ligados ao plano espiritual. Nós temos aí até as pessoas que não estudam a doutrina, mas que leu algum romance, viu algum filme, o Nosso Lar, sabe e viu o poder de uma prece. Lá no Nosso Lar, que é o mais famoso, quando o André Luiz chegou lá, quem que foi a pessoa que mais orou por ele? Aquela que ele atendia com má vontade, porque era pobre, porque ela não podia pagar, mesmo assim ele atendia por insistência da sua secretária, e no fim foi alguém que mais intercedeu por ele. Ou seja, quando a gente faz uma prece por alguém, é a manifestação mais profunda que a gente tem de amor por aquela pessoa. E as palavras? Como que a gente ama através das palavras? Muito mais fácil, né, gente? As palavras, a gente tem que externar bons pensamentos. O que pouco a gente fala, mas divulgar a doutrina espírita, pois é uma das nossas missões enquanto espíritas, não é, Kardec? Uma das nossas missões enquanto espírita, o cuidado com inverdades, com fofoca, com os palavrões. Por que tudo isso? Lembra que nós falamos do pensamento. As palavras já é um passo além dos pensamentos. Se você só está falando em desgraça, você só está pensando em desgraça. Então, qual é a chance de acontecer uma nova desgraça? Muito maior, porque você está focado nisso. É igual a gente quando vai trocar de carro. Você cisma assim, nossa, vou comprar um Palio verde abacate, que é um carro que ninguém tem. Aí, você começa a andar na rua, você vê um Palio abacate. Você vai no mercado, você vê um Palio abacate. Você vai para Varginha, você vê um Palio abacate. Fala, mas gente, eu queria um Palio abacate. E não achava nenhum, agora tem tanto. Por quê? Porque a gente já fixou o nosso pensamento nisso e a gente percebe com maior facilidade. É igual um caça-palavras. Quando a gente sabe a palavra que a gente tem que procurar, a gente acha muito mais fácil. Então, se a gente ficar tendo bons pensamentos, tendo esperança e começar a falar em coisas boas, a tendência é que mais coisas boas aconteçam. A tendência. E por que não divulgar a doutrina espírita? Cada um tem uma trajetória que trouxe até o centro. Se a gente fosse de outra religião, a gente estaria falando assim, eu vou lá, tal dia na reunião, vou dar meu testemunho. Ah, porque eu vou colocar no Facebook, porque eu paguei uma promessa, eu alcancei uma graça. E nós que encontramos conforto, que encontramos explicações, aconchego nessa doutrina, por que não divulgar? Se a gente tem que divulgar o que é bom, por que não divulgar a doutrina espírita? Será que ela não é boa o suficiente para a gente divulgar? Será que não tem nenhum ensinamento espírita, uma concepção que dê para a gente falar, encaixar num assunto no dia a dia? Lembre-se, se nós devemos divulgar o bem, a gente deve divulgar aquilo que fez bem para a gente. Pois quando a gente está doente, nossa, eu estou doente, não sei o que eu faço. Aí chega alguém, nossa, vai na doutora tal, eu fui nela, foi tão bom para mim, resolveu o meu problema, nossa, é mesmo, vou lá também. Por que não falar, mostrar esse caminho até o centro? E vamos, né, quando fala lá nos livros, orai e vigiai, não é a vida dos outros, não. É o nosso pensamento, as nossas ações, cuidado com fofoca. A gente reclama tanto que a nossa vida é corrida, que não tem tempo de nada. Mas para fazer a tal da fofoca, a gente dá um tempinho. É no WhatsApp rapidinho, é um áudio. Não, nossa, deixa eu te contar o que aconteceu, peraí. Não, rapidinho. A gente sempre dá um jeitinho. Mas vamos pensar. Será que isso vai trazer o bem para alguma coisa?
Será que a gente fazendo isso, a gente está emanando boas vibrações? Será que a gente está amando o nosso próximo através das fofocas? E ainda tem os palavrões, que a gente sabe que são terríveis. E eu, ainda bem que nunca fui muito do time do palavrão, mas agora que eu tenho uma filha, eu rezo para ninguém falar um palavrão perto dela, porque se falar, ela vai repetir. Umas 500 vezes, mas vai repetir, vai falar, vai perguntar o que é, por que falou, vai achar bonitinho, vai ficar insistindo naquilo. E o que é o palavrão? É uma maneira chula, feia, da gente externar a nossa raiva, da gente externar o pior que há em nós. Ou tem algumas pessoas que falam tanto palavrão que já nem tem mais esse sentido. O palavrão já é uma palavra do vocabulário. É como um ai, um né, só que através disso é um nome feio, um nome inadequado. E nós, enquanto espíritas, nós somos muito observados. Porque nós tivemos no Brasil um dos maiores médiuns do mundo, que foi o Chico Xavier. Muitas pessoas conheceram a doutrina espírita conhecendo Chico Xavier. Chico Xavier já saiu no Fantástico, já saiu no SBT Repórter, já saiu na Record. Todas as emissoras já falaram alguma coisa de Chico Xavier. Ele é um espírita de grande visibilidade. Aí vamos nós, meros mortais, dar uma pisadinha fora da faixa, vamos falar assim, ué, mas ela é espírita? Por que eu tô falando isso? Nossa, os espíritas estão mudados, hein? Nossa, quem diria? Espírita falando assim, nossa. E vai acontecer. E o pior, errado, as pessoas não vão estar. Aí que é o mais perigoso. E lá no Evangelho, nós temos várias citações, várias passagens que falam sobre isso, sobre como a gente usa as nossas palavras. E eu coloquei essa de Mateus. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí, quando a gente fala do amar em palavras, eu separei a palavras em ações, embora palavras já seja em si uma ação. Mas eu gostaria de falar delas em separado. Por quê? Quando a gente fala em ética, muita gente acha que tem que ter ética só no trabalho. Não, porque eu tenho que ter ética profissional, porque eu sou uma boa profissional, então eu tenho que ter ética, eu tenho que ser sigilo, eu tenho que ter um bom profissionalismo. Mas e na nossa vida? E com as pessoas ao nosso redor? Será que a gente as trata com ética, com respeito? E os valores humanos, que são tantos? Vamos citar pelo menos 5. Fácil, hein? 5 valores humanos. No centro tem escrito... Gratidão. Gratidão, ufa! Simplicidade, tá melhorando. Vamos procurar mais aí, que vai ter mais no centro. Vamos procurar aí. Outros valores. Amor. Respeito, amor, mais um vai ter 5 pelo menos. Gratidão. Já foi. O desenho da setinha, assim, que fala que um gera o outro, que é a modinha no Instagram. Gentileza. Será que nossas ações são pautadas nos valores humanos? Às vezes, nós estamos em situações muito delicadas, onde nós temos que dizer coisas muito difíceis de ser ditas, coisas muito difíceis de ser ouvidas, mas
que são necessárias. Como que nós falamos essas coisas? Já dizia Lopes Olésio, vulgo meu pai, há várias formas de dizer bom dia. A gente imagina uma situação delicada, imagina a gente, a cara da riqueza, chefe de uma multinacional, muito rico, riquíssimo, e a gente precisa desligar um funcionário da empresa. É uma situação delicada. Como que a gente faria isso pautado nos valores humanos? Tem pessoas que eu não sei nem uma palavra, um valor, se é que seria essa palavra, que justificam dessa forma. Eu acho que a pessoa não tem nem coração. A pessoa simplesmente não avisa a pessoa que ela foi mandada embora. A pessoa chega na mesa e fala assim, cadê minhas coisas? Você não sabe? Você não trabalha aqui mais. Mas ninguém me falou nada? Não. Olha lá no informativo da empresa. Chegou no e-mail. Ah, então tá. Ou, como aconteceu lá nos antepassados do meu serviço, que lá tem muitas histórias, que houve uma troca de superintendente e sempre que a gente vai trabalhar no estado, tem que publicar no Minas. E ela trabalhou um dia normal, no outro dia ela chegou na SRE, trabalhou, tinha uma pessoa lá, nossa, você está aqui, bem-vinda, o que você veio fazer aqui? Que bom te ver por aqui. Ah, eu vou trabalhar aqui agora. Ah, é? No quê? Superintendente. Tipo, era o lugar da pessoa. Diz que foi um caos, assim, saiu a publicação, ou seja, a gente sabe que para publicar não é coisa de assim, publica agora, mas cadê o respeito com essa pessoa? Ela chegou, ela foi trabalhar, ela bateu o seu ponto, ela disse bom dia, e já tinha uma outra pessoa no lugar dela. Será que isso foi uma ação de amor? Eu acho que nem de ética. O mínimo, chegar, olha, Armando, nós decidimos que você não vai trabalhar mais conosco. Muito obrigado. Ah, mas por que? Não sei o que. Olha, Armando, a gente prefere não dar explicações, mas a gente agradece o tempo que você esteve aqui, a sua colaboração. A partir de hoje, você está cumprindo o seu aviso. Se você não quiser cumprir o aviso, tudo bem, mas para nós não é mais viável a gente continuar essa parceria, certo? Muito obrigada. Então, você não precisa voltar amanhã. Dá tempo, pelo menos, da pessoa ter um mínimo de dignidade e juntar as suas coisas. Você saber, olha, a partir de amanhã eu não tenho um emprego. Você pode se recompor, falar um tchau. Agora, imagina você num lugar onde todo mundo sabe, menos você. Então, isso não é só para emprego, gente, é na vida. Eu falo que a pior, eu imagino, ainda bem que eu nunca precisei dar essa notícia, mas a pior notícia que você pode dar para alguém é o desencarne de alguém. Porque, por mais que a gente sabe que todo mundo vai desencarnar, por mais que a gente sabe que o ciclo da vida é este, a gente nunca está preparado para perder ninguém. Se até a plantinha nossa, quando morre, a gente fica triste, e uma pessoa. E aí, como que a gente vai dar essa notícia? A gente vê aí os médicos que lidam com isso todos os dias, às vezes até banalizam esse momento, fala, não, aqui, sua tia morreu. Como assim? Não, morreu, não resistiu, tchau. Tipo, nossa, mas como que ele fala assim? Prepara a gente, olha, a gente foi fazer uma cirurgia, ela estava muito fraca, a gente tentou, mas infelizmente ela não resistiu e veio a óbito. Olha a diferença. O respeito com o paciente, o respeito com a gente. E assim somos nós. Até para os amigos, porque às vezes a gente acha que o amigo fala tudo que a gente quer ouvir. Não, os amigos falam aquilo que a gente precisa ouvir. Fala assim, ó, amiga, você está errada. Eu tô com você, mas ó, você está errada. Não é por aí.
O amigo, ele tem que ser sincero, ele não tem que ser falso. Ele vai te criar num mundo de ilusão, para depois você sofrer muito mais na hora que você cair em si, ou ele vai te ajudar a progredir, apesar desses fatos inesperados que a vida nos reserva. Então, nós temos que agir com respeito com os nossos amigos, com nossos familiares, fazer o bem, não preciso nem falar, e principalmente da caridade. Por que da caridade? Nós, espíritas, toda palestra, todo mundo tem um jargão, esse é o meu. Nós, espíritas, somos vinculados a caridades. As maiores campanhas que a gente vê de arrecadação, de alimento, de atendimento fraterno, porque a caridade não é somente bens materiais, não é somente coisas concretas, mas também abstratas. Nós, espíritas, carregamos essa característica conosco, de nós sempre estarmos envolvidos em ações sociais. Por quê? Porque nós precisamos fazer o bem, porque nós precisamos divulgar a doutrina, porque a nossa doutrina fala de amor, porque uma forma de amar é fazer o bem. E fazer o bem nada mais é do que pensar no próximo, em ajudá-lo naquilo que ele está precisando. E tem alguns textos que o Kardec, ele traduziu dos evangelhos, trocando a palavra amor por caridade. Porque para ele, a forma mais forte de você amar alguém é ser caridoso com ela. É você tratá-la com respeito e ajudá-la naquilo que você precisa. Porque muitas vezes a gente acha que para a gente fazer uma caridade, a gente tem que ter muito. Não. A gente pode doar um pouco do que a gente tem. É um tempo, é uma conversa, é uma escutativa, é um agasalho, é um brinquedo. Às vezes a gente ajuda até no automático. Fala, nossa, não, você tem que ajudar, nossa, tem que mandar lá um negócio, todo mês eu mando um saco de arroz, tem que mandar. Às vezes a gente faz assim, no automático, por obrigação. Mas isso não deixa de ser o bem. É o ideal? Não é. Mas a partir do momento que a gente vai fazendo, a gente começa a perceber a importância daquela ação. Como diz eu e a Josi, na academia, os primeiros dias dói muito. Mas depois, né, Rani? Depois engrena, né? Aí para de doer, Rani. Ah, não. Não me desanime, tá vendo, gente? Eu até tento ser fitness, mas os meus amigos não me ajudam. Vocês estão vendo, né? Que falta de caridade. Falta de caridade, né? Mas é melhor que iludir também, né? Porque senão eu vou lá achando que vou ficar sem dor. Claro. Tá vendo? Ah, é uma fofa, gente. E aí eu pergunto, se o ensinamento de Jesus é tão simples, são 4 letrinhas, por que nós não temos tido tanto amor nas nossas ações? Pois a gente resumiu que tudo que Jesus ensinou, resume-se no amor. E por que as nossas ações não têm amor? É que tem, é o amor que a gente sabe dar. Então, mas tem muitas pessoas, justamente, porque a gente oferece, concretiza em ação aquilo que a gente pensou, que a gente idealizou. Então, para a gente conseguir amar, a gente tem que fazer o caminho inverso. Pensar um pouquinho sobre o amor. Mas, o Emmanuel, você sabe que ele é um espírito muito 10, né? Ele deixou para nós, lá no Vinha de Luz, essa frase. Que espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Amai-vos uns aos outros não escapou do sistema depreciativo. A gente sabe que cada pessoa, ao ler um texto, independente do texto que seja,
interpreta a sua maneira. Por isso que eu falei, esse capítulozinho de luz é uma interpretação à minha maneira. Vocês, lendo depois o texto na íntegra, de acordo com a vivência de vocês, pode ser que tenha uma outra interpretação. Mas o fato é que, normalmente, as pessoas interpretam da maneira que mais convém para elas, né? Inclusive, tem algumas pessoas que ficam doentes, como uma pessoa que eu não posso falar que é o senhor meu marido, ele ficou doente, falou assim, vou no médico porque eu quero um antibiótico. Ele chegou no médico, pediu, olha, eu quero um antibiótico para minha garganta. A médica falou assim, não, você não precisa de antibiótico, não está infeccionado. Chegou em casa transtornado, eu vou em outro médico. Não, porque eu preciso da bezetacil, eu vou em outro médico. Falei, Hudson, você quer ouvir que você precisa, mas você não precisa. Claro, se ele ficasse indo em médico, uma hora ele ia falar, não, se você quer, tinha um doutor lá em Santana, o doutor Silvio, você chegava lá e falava assim, o que você tem? Dor de garganta. O que você quer tomar? Ah, eu quero tomar benzetacil. Toma, tá aqui, obrigada. Excelente, excelente para quem precisava de uma receita. Mas é aquilo, a pessoa vai, até que acha alguém que interprete do mesmo modo do que ela. Mas isso não é o certo. Porque pode ser, uma bezetacil iria resolver? Iria resolver. Mas é um medicamento forte, é um medicamento que com o tempo, se você tomar muito, ele perde o efeito, ele atrapalha a funcionalidade de outros antibióticos e quantas outras coisas aí a gente tem da benzetacil, que até é um erro de aplicação que pode deixar você com a perna com pouca mobilidade. Então, é um medicamento perigoso, mas tem às vezes que é necessário. Tá aqui a Val, que é enfermeira, não me deixa mentir, né, Val? Às vezes é necessário, mas para que insistir? Então, do mesmo modo como o médico, tem pessoas que ficam trocando de médico até que o médico interprete aquele problema da mesma forma que a gente, que dê um remédio que a gente quer. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas isso se vale por conta dessas diferentes interpretações. Aí, como há muitas interpretações das palavras, eu vou mostrar para vocês, eu custei achar esse vídeo, mas ele é uma reportagem de 2013, que eu quero que vocês analisem como que foi a interpretação das palavras de Deus. Vamos ver se... Espera aí que não tá saindo som. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos ver o som aqui que não tá saindo. Gente, vou ter que procurar aqui no YouTube, porque não tá querendo sair. Eu não sei se é, peraí, do computador. Peraí, gente, uma pausa para assuntos técnicos. Peraí. Deixa eu ver, porque às vezes é o vídeo que não tá saindo o áudio. Depois você corta, tá, Jonatas? É o vídeo mesmo. Quer ver? Como que é mesmo? É curtinho, gente. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem estudante, pastor evangélico, a filha dele e o marido da Jesus. Acompanhe. A casa do bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra, Grande Vitória, Senhor do Centro das Aflições. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia que o instrumento é luterano. Nem falar que existe que o pastor tem direito de outras coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor existiu há 50 anos e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu vou falar ninguém fica bem aonde todo mundo.
O homem que é mais pouca gente frequenta os cultos do pedreiro e se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas na convivência. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu uma coisa com uma mulher que mora na vizinhança, contou a ele um sonho em Inglaterra. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e pretende não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei que eles que fosse a vontade de Deus. Seria feito Fica pior. Foi difícil para ele, gente. O pastor também é casado. Vamos explicar a Bíblia, Oséias, capítulo 3. O profeta, o homem como nós, ele a Deus mandou como mulher adulterar. Se eu estou falando adulterar, foi a palavra adúltera. Esse texto foi adúltera. Não, é assim? Não, aqui está dizendo que várias vezes, uma mulher amada e duas e adultera. Vai entender, ama uma mulher amada de seu amigo. E adulto, não é adulto, não aceita. A cara. E não para que o Senhor adulterar. E você foi bom, você é um grande equívoco na opinião do pastor da Igreja Batista do Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor, isso deve ser irreconhecível e deve ser mais justo que uma só mulher. Então, isso é falando do Deus da Bíblia, a necessidade do povo, do nosso povo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa diferente, com um livro preso na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Pois é. Então, né? E na reportagem escrita, ele fala que foi difícil para ele. E olha só, eu acho que mais do que... falta muita interpretação de texto, né, gente? Nessa questão, né? Mas, claro que esse foi um caso extremo. Mas acontece com outras passagens, porque lá na Grécia Antiga, quando foi, né, escrever a Bíblia, usava diferentes palavras para representar o amor. E a gente sabe que há tipos diferentes de amor. O amor de pai e mãe, entre irmãos, amigos, entre o marido, né? Entre o amor a Deus. E lá, antigamente, usava uma palavra para cada coisa. Só que aí foi passando o tempo, foi se mexendo nos textos, traduziu-se tudo como amor. Então, às vezes, as pessoas confundem até seus próprios sentimentos com um pouquinho dessa origem aí, lá atrás. A gente vê principalmente os adolescentes, né? Ou aquele povo mais emocionado. Começa a namorar, namora um mês, amor da minha vida. Nossa, você preparou, você é meu amor, você é meu tudo. Aí passa um mês, ué, o amor, acabou. Quem ama, desama. Ué, mas não era amor. Não, ele conversou, falou umas coisas que eu não gostei, e aí eu já vi que não era amor. Então, tá bom, né? Aí a gente vê essas diferentes. E essas diferentes interpretações, gente, se a gente olhar na internet, nomes de igrejas, gente, tem algumas que parecem até piada.
de tanto nome que tem igreja. O que eu mais gostei, gente, é a Assembleia de Deus Pavio que Fumega. Essa é boa. Aqui não ficou muito bom. Casa de oração. Vou até ver aqui no computador, que acho que vai estar melhor para eu ver. Casa de oração, aquela laranja, pentecostal. Volte para os caminhos pentecostal dos afastados. Volte para os caminhos do Senhor seu Deus. E aquela, Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Ore com moderação. Vocês não oram muito não, viu, gente? Com moderação. Depois nós temos Igreja Unida dos Caracóis de Baixo. A palavra de Cristo no Brasil, porque em outro lugar a palavra de Cristo é diferente, tá? Muda. Igreja Evangélica Pentecostal, última embarcação para Cristo. O caminho de Sião no Brasil. Então a gente vê por quê. Cada igreja, todas essas eu verifiquei, seguem Jesus. Mas cada um fez a sua interpretação do jeito que melhor lhe convém. Ou vocês acham que aquele pastor lá realmente, de fato, não tinha percebido o assento? Será? Se fosse assim, eu tenho muitas outras mulheres, não seria só aquela, mas porque ele viu que a mulher teve um sonho e falou assim, eu acho que daí vai dar certo. E aproveitou ali da situação, porque a gente sabe que os líderes religiosos têm muito poder, né, de fazer as pessoas agirem. Então, fez o que queria. Mas não vamos tão longe assim como lá, não tão longe assim quanto a interpretação das igrejas. Vamos falar da nossa interpretação, do nosso amor entre as palavras. Quem de nós nunca brincou, nunca fez uma piadinha, um comentário com alguma passagem da Bíblia, com alguma passagem do Evangelho, com alguma coisa séria? Deus mandou amar o próximo. Se com aquele não deu certo, próximo! Ou Jesus ordenou que nos amássemos. Não que nos amassemos, gente. Por favor, fica longe. Fica longe. E essa aqui, eu falo que é a pior. Se beber fosse ruim, Jesus teria transformado a água em suco e não em vinho. Sacanagem. Agora imagina. A gente acha assim, acha bonitinho. Se beber fosse ruim, transformaria em suco, não em vinho. Mas imagina uma pessoa que está lutando para ficar sóbria, ouvir um comentário desse, ouvir uma piadinha dessa. Porque a gente fala, mas a gente não sabe o problema que cada um está passando no seu íntimo. Às vezes você fala, acha bonito, acha engraçado, mas para aquela pessoa que ouviu, foi uma bomba. Então, nós devemos nos policiar. Aqui, eu não vou passar esse vídeo, porque eu não vi que a hora está passando muito rápido. É uma mensagem do café derramado. Tinha uma pessoa que estava com seu copo de café e resolveu pegar um metrô. E chegou naquela muvuca, as pessoas esbarraram e ela derrubou o café. Aí perguntaram, por que ela derrubou o café? Porque esbarraram nela, porque estava muita muvuca. Mas olha só, onde que ela vai? Se ela foi no meio de povão, tinha que acontecer um acidente. Peraí, ela derrubou o café, porque o que tinha na caneca dela? Café. Se tivesse suco, ela ia derramar o quê? Suco. E assim, gente, funciona. Nós somos a caneca e o líquido é o nosso espírito. Quando alguém esbarra na gente, ou os problemas da vida dá uma chacoalhada, que a gente explode, é o nosso verdadeiro eu. É aquilo que está lá dentro.
Só que a caneca de porcelana, não dá para ver o que tem dentro, não. Agora tem que atualizar, né? Não é mais caneca de porcelana. Agora as canecas Stanley. As canecas Stanley, com a tampa e a alça, não dá para ver o que tem dentro. Só que está lá. Não é porque não se vê que não está lá. E aí eu pergunto, como que está o seu coração? Como que está o seu café? Hoje, com a internet, a gente vê aflorando esse café de todo mundo muito fácil. Porque quando a gente está pessoalmente com alguém e você, de repente, não gosta da roupa da Vânia, fala assim, nossa, esse vestido novo da Vânia não achei legal. Mas aí você vai, eu vou falar com a Vânia, ela vai achar ruim, né? O máximo que eu vou fazer, Thelma, você viu o vestido da Vânia? Você gostou? E eu não gostei, não. Ah, eu achei que não ficou bom. Mas a gente tem receio de falar. Só que aí, com a internet, ela dá a sensação de um falso anonimato. As pessoas colocam para fora o que está no seu íntimo, porque acham que ninguém sabe quem é ela. Fala assim, no meio de 5.000 comentários, será que vão ler justo o meu? Ou às vezes alguém fala assim, nossa, alguém fala do vestido da Vânia. Ah, eu não tenho coragem de falar. Ah, mas o Jonathan falou, nossa, eu vou dar um curtir. Nossa, lá o Jonathan teve coragem de falar do vestido da Vânia. Vamos curtir. E aí vê aquele comentário ruim com milhares e milhares de curtidas. E aí, como é muito fácil a gente falar, a gente escrever na internet, eu falo que ela expõe o nosso pior. Porque ainda nós temos a bendita tecnologia que faz a gente viver numa bolha. Nós temos o algoritmo. Os nossos celulares, nossos computadores são programados para ver aquilo que a gente gosta. Se você falar perto do seu celular, ele vai estar lá desligado e você comentar. Nossa, podia voltar a passar aquelas minisséries antigas da Globo? A Muralha, A Casa das 7 Mulheres, os tempos áureos da televisão brasileira, né? Era tão bom, você pode ter certeza. A hora que você ligar seu celular, vai aparecer um anúncio da Globoplay, que você vai poder o quê? Assistir as minisséries. Aí, isso das minisséries é um exemplo simples, mas aquilo torna o quê? Aí você começa a ver minisséries, fala, nossa, o mundo inteiro é que nem eu, só quer ver minisséries. Por quê? É isso que o algoritmo faz com a gente. Então, quando a gente vê aí os diferentes fanatismos, seja religioso, seja político, seja aí todas essas homofobias, gordofobias, tudo essas fobias, é porque o celular aproxima os que pensam igual. Os que pensam bem, juntam com os que pensam bem. Os que pensam não tão bem assim, também. E aí, como o pensamento precede as ações, precede as palavras, que precede as ações, você pensou uma bobagem, procurou na internet, achou. Aí começa a aparecer outras pessoas que também procurou a mesma coisa. Fala assim, opa, quer dizer que eu pensei que era loucura? Mas eu acho que eu tô certo, porque tem mais gente pensando comigo. Aí, você também pensou isso, também pensei isso, vamos fazer alguma coisa? Aí pronto. Começou uma catástrofe. Mas o bom é que isso também pode ser pelo lado positivo. Se a gente se junta com as pessoas de bem, a tendência é a gente falar sobre coisas boas e concretizar sobre boas ações. Mas temos que ter muito cuidado. Volto a falar que a internet tem revelado o íntimo de todos nós. E quando a gente fala de coração puro, que nós estamos aqui falando do nosso íntimo, do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, a gente vê que esse assunto do coração puro já foi tratado também lá no Sermão da Montanha. Que o Sermão da Montanha é famoso pelo quê? Vamos, gente, povo que estuda. Armando? Isso, Kardec, não me deixa na mão, obrigada. Pelas
bem-aventuranças. Que ele começa o sermão com as bem-aventuranças, e são 8 bem-aventuranças. Tem 2 evangelhos, acho que de Mateus e Lucas, e ali embaixo do Mateus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, puros de coração. E quem é de fato um puro de coração? É aquele que não encontra maldade em suas ações. Ele até a reconhece, mas não a pratica. E mesmo para reconhecer ainda é difícil. As pessoas de coração extremamente puro não acreditam que as pessoas estão fazendo aquilo com ela na maldade. Porque se eu não faria maldade, por que os outros fariam comigo? E aí eu pergunto, vocês conhecem alguém assim? Que não vê maldade nas coisas? Além da Angélica? Além da Angélica, quem que não vê maldade em nada? Criança. Vamos ver. Muito bem, gente. As crianças. E nós temos várias passagens do Evangelho, dos evangelistas, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as crianças, sobre a pureza das crianças. Por que elas são consideradas assim de coração puro? Porque elas são espontâneas, elas não veem maldade em nada, elas perdoam com facilidade, elas valorizam as amizades. Eu falo o que acontece com a minha filha. Tem um abençoado que está batendo nela quase todos os dias, o Pierre. Aí ela chega, mamãe, o Pierre me bateu. Mas Heloísa, por que ele te bateu? Ah, mamãe, ele bateu em mim assim, ó. Falei assim, Heloísa, mas não pode ser assim. Fica longe dele. Ele pediu desculpa? Pediu. Então tá bom, não fica mais perto do Pierre, fica longe dele. Mas mamãe, ele é meu amigo. Eu gosto do Pierre. Falei, mas Heloísa, ele tá te batendo. Por que você vai ficar perto do Pierre? Porque ele pediu desculpa, mamãe, não vai fazer mais. Aí eu falei assim, tá bom, Heloísa. Então tá. Mas se você vê que ele vai te bater, você sai correndo então. Porque eu não quero ensinar ela a bater, né? Porque depois você ensina ela a bater com motivo, quando vê tá batendo sem motivo, a torta direito. Mas por quê? Para ela, o ser amigo, ser amiga do Pierre, é tudo. A amizade é importante. E ela não vê maldade no Pierre. Ela perdoa o Pierre, não tem nenhum preconceito. Você leva uma criança no meio de rico, no meio de pobre, com pessoas diferentes, com deficiência, sem deficiência, a criança vai chegar, vai enturmar, fazer amizade, vai chorar, vai embora. Porque eles são assim, são puros de coração. E as crianças, quanto mais jovem, mais confiança ela tem em seus pais. Eu vejo a Heloísa, às vezes a gente não está nem olhando, ela pula da cama na gente, assim, pula, fala, meu Deus, como que confia assim? E se eu não estivesse vendo, ela ia cair. Mas eles confiam cegamente nos pais, como nós deveríamos confiar nas leis naturais, nas leis divinas. Mas, se é diferente das crianças que confiam em seus pais, pois alguns pais não cumprem muito bem o seu papel, as leis naturais, elas sempre vão acontecer. Se a gente confiar ou não confiar, elas estarão lá, elas acontecerão. Mas, assunto das leis naturais é para um outro dia. Para ilustrar a pureza das crianças, eu quero mostrar esse caso, uma notícia de 2017. Tinha um amigo, um menino, o Jax. Ele queria, falou, mamãe, eu quero que você corte meu cabelo igual ao do Red. Porque eu quero que a minha professora não sabe quem sou eu, quem sou ele, mamãe. Ela não vai saber se eu tiver igual ao Red. E aí, a mãe falou assim, tá bom então, vamos cortar seu cabelo igual ao do Red. Vamos conhecer os dois? Vocês vão ver que eles são muito parecidos. Quer ver? Peraí que não foi. Ah lá! Idênticos! Fala a verdade. Não vai saber. Não vai saber. E as crianças acreditam. Porque elas são puras de coração. Peraí. Ah lá, e os dois sorrindo,
Porque vão pregar uma peça na professora lá, a carinha dos sapecas. Então, e aí nós temos: amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, que é a citação primeira do vinho de luz. E fala ardentemente, não é só amar, é amar com ardência, é amar com alegria, é tudo que a gente fizer, a gente fazer feliz. Se você vai fazer que seja uma caridade, que vá sorrindo. Se você vai trabalhar, que vá sorrindo. Tem gente que não tem emprego. Se você vai treinar, vai doer, mas vá sorrindo. Porque você tem essa oportunidade. Então nós, aonde estivermos, o que estivermos fazer, que façamos com alegria. Não somente quando nós estivermos praticando a doutrina espírita, mas em tudo aquilo que a gente fizer. Nós precisamos servir, viver e conviver com o coração puro, com alegria. E, como eu já falei, a caridade, gente. Tem pessoas que vão fazer caridade só reclamam. Nossa, eu reclamo porque tá sol, porque tá frio, porque tá calor, porque tá chovendo, porque não sei o quê. Tudo é motivo de reclamação. Mas não vê, não para e pensa naquilo que está fazendo. Que a ação é importante para aquele que recebe. E como então purificar o nosso coração? Reforma íntima. É fácil, mas é necessário. Então, nós já sabemos como que a gente vai purificar o coração. É tentar tirar de nós tudo aquilo que é ruim. Poliana, é muito difícil? É muito difícil. Mas vamos um passo de cada vez? Realmente tirar um pensamento da cabeça é algo bem difícil. Mas vamos fazer o caminho inverso? A gente começou falando do pensamento, das palavras e das ações. Agora vamos começar pelas ações. Vamos primeiro parar de fazer aquilo que a gente sabe que não é certo. Você continuou falando, continuou pensando, mas já não está fazendo. Como você parou de fazer, com o tempo você vai parar de falar sobre. Porque você vai estar fazendo outras coisas e vai estar envolvido com outras coisas para conversar de outras coisas. Quando você percebeu, você já parou de fazer, já parou de falar. E quando você não perceber, porque dificilmente a gente percebe que a gente tirou aquilo da cabeça. Até que um belo dia a gente para e pensa, fala, nossa, e pensar que uns tempos atrás eu estava pensando bobagem, hein? Nossa, ainda bem que passou, que fique lá atrás. E o resumo. Para a gente poder manter o nosso coração puro, nós precisamos amar. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. E para a gente encerrar, eu vou colocar uma música. Tive que correr um pouquinho no final, mas está no horário, tá, gente? 9 horas e 1 minuto. Que é uma música que eu gosto muito do Legião Urbana, que se chama Monte Castelo. E quando eu comecei a pesquisar para fazer essa conversa com vocês hoje, eu vi um vídeo que eu gosto, eu até sigo o canal deles, desse grupo espírita. Ele falando que vários casamentos escuta-se essa música do Monte Castelo, mas que não sabe a história por trás da música. Que o Renato Russo, ele pegou uma parte da carta de Paulo aos Coríntios, que é a parte inicial, com outras considerações para fazer a música. E essa música não fala do amor carnal, mas sim do amor a Deus. Então eu quero que vocês vejam, aqui vai aparecer. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que todos nós estejamos juntos, trabalhando em prol de deixar o nosso coração mais puro. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, mas mais do que enquanto espírita, essa é a nossa missão enquanto seres humanos. Sermos cada dia melhor e deixar o mundo melhor
deixar o lugar às pessoas melhores.